Prezado amigo, nesta manhã deste dia, quem vos cumprimenta com a doce paz do Senhor Jesus é o pastor Elias Santos. Eu quero falar com você, ou a você, melhor dizendo, sobre o tempo. E tudo isso com base numa experiência que tive há uns 2 anos atrás, quando cheguei para essa cidade de João Monlevade, onde aqui foi aberto um trabalho da nossa denominação há um certo tempo, e esse trabalho sempre foi um trabalho sofrido. E numa determinada manhã na escola dominical, a experiência que eu tive com relação ao tempo foi quando meu relógio atrasou a 1 hora. Eu fiquei preocupado com aquela situação e, sem saber de nada, eu acabei me esquecendo do fato. Mas depois Deus mostrou para mim que aquela hora, 1 hora, era referente a um tempo de ficar aqui, um tempo dele agir de uma forma extraordinária no meu ministério. Eu vim entender depois que essa hora atrasada foi justamente era o que Deus tinha para fazer aqui neste lugar, como também na vida da minha esposa, na vida do meu ministério, no contexto do meu ministério. E quando foi mais ou menos uma semana, eu tive uma experiência novamente com outro relógio, porque sempre gostei de relógio. Apesar de hoje e também no passado, eu não tinha um relógio como uma joia. Eu gostava e gosto de relógio. Não gosto tanto quanto antes, porque hoje tem outros meios, né? As coisas mudam. E como a própria palavra de Deus nos diz que tudo é vaidade. Então, eu quero deixar aqui apenas um versículo no livro de Eclesiastes, capítulo 3, que diz assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Muito bem, tudo tem o seu tempo determinado. E eu me lembro que naquela época eu conversei com o meu presidente, o presidente da denominação, querendo expressar para ele alguma coisa sobre reconhecimento. E ele simplesmente diz assim: não, Deus vai te abençoar aí, e Deus vai te honrar. Mas não era isso que eu queria. Eu queria dele um tempo para que ele pudesse conversar comigo, sentar comigo e conversar acerca do que cada pastor, do que cada obreiro ele faz pela denominação. No meu caso, por exemplo, eu estou na mesma situação em que iniciei meu ministério. Você pergunta: qual é o seu sonho quando você foi pagar o preço estudando no seminário, se formando também num curso superior? Era pegar a melhor igreja, a maior igreja? Quer que eu diga qual era a minha ideia? Não foi isso. Minha ideia era de trabalhar na obra do Senhor. Mas eu não me importo que amanhã eu venha terminar o meu ministério numa congregação pequena, porque é aí que Deus age
É aí que Deus trabalha, mostrando que Ele está presente em todo lugar. A todo tempo o Senhor está presente em todo lugar na sua vida. E mostrando que, às vezes, nas coisas pequenas, nós temos a oportunidade de servir melhor e reconhecer também a nossa dependência, especialmente a dependência de Deus, de um Deus que nunca se esqueceu de nós. Muito bem, com relação ao contexto do tempo, eu gostaria de levar você a refletir acerca do quanto tempo ele faz parte da nossa vida de uma forma crucial. Nós precisamos de tempo para o trabalho, nós precisamos de tempo para a família, precisamos de tempo para a igreja, precisamos de tempo para dormir, descansarmos, tempo para pesquisar, para estudar. Mas existe uma deficiência aí com relação ao tempo que Deus nos deu. Nós dedicamos pouco tempo para uma pessoa importante, a pessoa mais importante da nossa vida, que é Deus. Nós, quando buscamos a Deus, dedicamos um tempo a Deus, Deus nos leva a uma direção, e a direção seria até mesmo nos envolvermos, ou nos levar a envolvermos na obra do Senhor. Visitar as viúvas, os órfãos, ir no hospital, visitar o doente e ver as pessoas carentes de uma palavra. Quantas pessoas, pessoas idosas, pessoas que estão sofrendo e que precisam do nosso tempo, do tempo daqueles que servem a Deus, que têm temor ao Senhor e amor para com as pessoas. E o tempo vai passando, e você diz assim: eu gostaria de fazer, eu gostaria de ir à casa de alguém, eu gostaria de fazer isso e mais aquilo outro, etc, etc. Não importa o que realmente vem atrapalhar as nossas vidas, veja bem, o que está atrapalhando agora no tempo, no momento, uma ligação sem sentido. Mas é o tempo dessa ligação. Essas ligações que você sabe que não é ligação de cobrança, mas ligações de querer atrapalhar esse momento tão especial que eu estou falando com você aqui. Isso vem de telefonia, de algum lugar, ou de um banco te oferecendo um empréstimo, aquilo outro. Então é o tempo deles, então é o tempo que eles têm. Eu estou aproveitando essa situação aqui do tempo para dizer que é isso. Muitas vezes, você está preocupado com tantas coisas, mas muito menos preocupado em fazer a obra do Senhor, em aproveitar o tempo que Deus te deu. E eu pergunto, você vai continuar deixando o tempo passar sem fazer nada? A palavra de Deus, no contexto aqui do capítulo 3 de Eclesiastes, ainda diz: há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. E vai por aí afora, né? Dizendo sobre o tempo de chorar, tempo de rir. Então, o que eu quero que você reflita comigo é com relação justamente ao tempo que você precisa dedicar a sua vida mais a Deus, dedicar a sua vida mais à igreja que você pertence,
dedicar mais aos irmãos que precisam de você, para você trabalhar a sua comunhão com a igreja e com Deus. E muitas vezes as pessoas, os empresários, por exemplo, usam muita questão de construção dos seus negócios. Uns acham que primeiro tem que ser as tarefas para construir relacionamentos. Outros acham que primeiro precisamos construir relacionamentos para depois construir as tarefas. Então, eu pergunto, o que nós precisamos fazer primeiro para termos bons relacionamentos, construirmos bons relacionamentos? A primeira coisa que precisamos fazer, porque o tempo nos cobra isso, é fazer. Fazer, fazer e fazer. São as tarefas do dia a dia. Arregaçar as mangas e fazer. Porque o tempo, meu amigo, passa. O tempo não espera por ninguém. O tempo é que manda. O tempo é que determina. E Deus, nesta manhã, está determinando um tempo para a sua vida. Pense bem nisto. Que Deus te abençoe e te dê graça para refletir mais sobre o tempo que Deus tem nos dado. Deus te abençoe em nome de Jesus.